Vamos falar do Vasco agora, que segue buscando aí um comandante. Lucas Pedrosa vai trazer os detalhes pra gente aí. Vamos lá, Lucas. Muito boa tarde para você, Edilson. Boa tarde para os amigos que acompanham os donos da bola. E a gente começa falando sobre o anúncio que o Vasco fez em relação à sua diretoria administrativa. Isso porque 3 novos vice-presidentes foram divulgados no site oficial do clube. Na vice-presidência de futebol, o José Luiz Moreira, era uma informação que os donos da bola já tinham trazido aqui. Ele já assumiu com algumas funções nessa semana, a demissão de Abel Braga, por exemplo, e também já começa a analisar o novo técnico junto com o presidente Alexandre Campelo e também com o diretor de futebol André Mazzucco. Ele é um velho conhecido da política vascaína, conhecido como Zé do Táxi, já participou das administrações de Eurico Miranda. Nesse cargo mesmo, como vice-presidente de futebol, e agora volta para pelo menos tentar apagar o incêndio que acontece aí no Vasco da Gama. Na vice-presidência de patrimônio, André Luiz Vieira também é um nome conhecido na política vascaína e que assume o cargo. E o nome inédito em relação a essa diretoria administrativa é o vice-presidente de finanças, Carlos Leão. Ele inclusive também toca o gestor das obras do CT do Almirante, do CT do Vasco da Gama, que vem sendo construído, e aí o Carlos Leão também assume como vice-presidente de finanças. Em falar em dinheiro, o Vasco amanhã completa mais um mês de salários atrasados, caso não seja efetuado o pagamento do mês de fevereiro. A gente lembra que a diretoria tem um acordo com os funcionários e também com os jogadores de pagar até o dia 20 do mês atual, o mês anterior. E aí o Vasco ficaria devendo para os jogadores janeiro, fevereiro, uma parte do 13º e as férias, além, é claro, de 5 meses de direito de imagem. Tem um acordo com os funcionários e também com os jogadores de pagar até o dia 20 do mês atual, o mês anterior. E aí o Vasco ficaria devendo para os jogadores janeiro, fevereiro, uma parte do 13º e as férias, além, é claro, de 5 meses de direito de imagem. Tem funcionários também que ganham acima de R$ 1.800 que não recebem desde novembro, dezembro, férias, 13º, janeiro e também não vai receber fevereiro caso o Vasco não pague. Além dos funcionários que ganham abaixo, que estão devendo aí, o Vasco da Gama deve dezembro, janeiro, fevereiro e aí o 13º e as férias. Então é uma situação muito grave caso o Vasco não pague os salários. Já há também uma conversa em relação a esse surto de coronavírus, a essa paralisação, até porque nas leis trabalhistas, quando motivos por força maior, o trabalho acaba parando, os jogadores também eles podem sofrer uma redução de 25% do salário, segundo a lei, obviamente. Isso ainda não foi definido do Vasco e isso não tem nada a ver com o mês de fevereiro, já que o mês de fevereiro inteiro foi trabalhado e essa paralisação só aconteceu em março. Então o Vasco vai ter que correr aí para pelo menos conseguir quitar alguma pendência e deixar o trabalhador e também os jogadores mais tranquilos. Lembrando que os jogadores não estão dando entrevistas coletivas, apesar de terem recebido o mês de dezembro, eles também querem que esse pagamento seja feito aos funcionários. É uma exigência para que eles voltem a dar entrevistas. Agora eu volto com você, Edilson. Um forte abraço. Valeu, Lucas Pedrosa. Eu acho que agora o Zé Luiz Moreira vai resolver. Ele que foi colocado pelo grupo do Eurico, do Grande Conselho, das pessoas colocadas pelo Eurico, que estão dentro do Vasco da Gama. E com essa informação, a confirmação hoje do Zé Luiz Moreira, o presidente deixa de mandar no futebol. Porque o Zé Luiz não tem a interferência do presidente, que até então o presidente também era o vice de futebol, desde quando ele tirou o Fred. Para entender, só para entender e tentar fazer o torcedor do Vasco entender, se você pode nos ajudar. O Campelo foi tornado presidente depois da eleição dos sócios por causa de um acordo do Conselho que foi eleito. E esse acordo foi ele ser apoiado ou se unir ao grupo do Eurico Miranda, sim, que tinha sido derrotado nas eleições. Isso aí. Pelo grupo do Brant, certo? Sim. Agora, depois do Campelo perder quase todos os seus apoiadores, vice-presidente Miranda, que já faleceu, elege o José Luiz Moreira, que é um conhecedor do futebol, tem disponibilidade para isso, vem para tomar conta do futebol do Vasco. E aí o Campelo se afasta do futebol. É esse o quadro? A obediência vai, mas ele vai resolver. O Zé vem como vice-presidente de futebol, mas tem um gerente de futebol, não digo nem um gerente. Que não vai ficar. Não sei. O executivo de futebol, não vai ficar. O Zé vai trazer, Ronaldo, uma pessoa. Saiu, né? Estava para sair ontem. Ele vai trazer uma pessoa de confiança dele.
Vai botar, o futebol agora tem um vice-presidente. É normal que agora ele coloque as pessoas, que vai ser daquele o executivo grupo de futebol de confiança dele, o técnico que vem a ser, também ele é que vai escolher, né? Tem um detalhe importante, o Zé é conhecedor, conheço bem o Zé, já. Claro, todos nós. Todos nós conhecemos ele bem. Agora, um dos grandes fatores, além dele ser um conhecedor profundo do futebol... Não é pato novo, né, Ronaldo? E vai saber administrar isso aí, ele vem com respaldo porque atrás dele tem um caminhão de dinheiro. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Apertou, o Zé vai meter a mão no bolso e vai ajudar o Vasco. E além sempre fez isso. E a coisa de talvez um ano e pouco atrás, ele tinha quase 6 milhões de reais no Vasco. Não sei se recebeu. Então ele vai ser um respaldo também na hora de apertar o calo. O Zé pode vir a ajudar. Agora, eu vou dizer uma coisa aqui. Está demorando em demasia o Vasco para escolher o seu treinador. Porque tinha que aproveitar esta fase de paralisação, contratava o Ramon, que das pesquisas ele está disparado na frente, você vai ser. E ele vai começar a analisar, estou precisando disso, vou jogar aqui, o Pikachu vai jogar aqui, vai começar a armar. Porque se trouxer um treinador que não seja o Ramon, o cara vai chegar e falar assim, vem cá, quem é que eu tenho de lateral esquerdo? Ah, tenho quem? Quem é que eu... Quem? Não adianta. Já deveria ter um treinador já engatilhado. Mais ou menos, né? Eu concordo em relação a... Se for um treinador, por exemplo, o meio se vê, né? É normal. O meio se vê. Então, os treinadores estão... Igual, por exemplo, nós fizemos uma pesquisa aqui, e na nossa pesquisa, que é online, no Twitter, ganhou o Jair Ventura, entre os 3 nomes mais fortes. E na Net Vasco ganhou o Ramon. Entendeu? Aí você tem Jair Ventura... Zé Ricardo e o Largue, e né? o Largue, Thiago Largue, são os 3 nomes mais fortes. O Ramon, nós até citamos aqui também para ver essa possibilidade, que é uma possibilidade que está lá dentro como auxiliar, que a gente não sabe nem se o Ramon quer também. De repente, para ele é confortável ficar ali, não sei. Mas é um cara que está lá e um cara também do meio. Né? Também do meio. Né? Então... conhece bem, se ele está lá dentro, ele conhece bem. Agora, qual é a proposta? Aquilo que eu te falou, precisava contratar o treinador, precisava primeiro definir essa questão política. Definiu hoje de manhã, oficialmente, o Zé Luiz foi anunciado oficialmente pelo Vasco como vice-futebol. Eu acho que agora começa a resolver a questão do executivo, a questão do treinador, de tudo que se refere ao futebol. Inclusive de salário atrasado também. O Zé, inclusive, voltou da Europa e, segundo eu soube, ele entrou em quarentena. Porque ele veio de Portugal. Todo mundo que vem da Europa todo mundo que vem da Europa tem que entrar em quarentena. Quarentena, todo mundo pensa 40, não são 40 dias. São 7 a 10 dias. 7 a 10 dias. Tem que ficar recluso para ver se não desenvolve nada do vírus, do coronavírus. Agora, o novo técnico, ele tem que ter noção do elenco, mas não tem time para treinar. Não tem ninguém para treinar. Então, ele não vai perder tempo com treinamento. Ele vai perder tempo com a segunda. Vamos ver se vai ser a segunda. Vai se apresentar, né, Ronaldo? Tenho quase certeza. A gente não pode afirmar, porque não pode afirmar nada hoje. Mas a convicção que eu tenho é que não vai voltar segunda-feira. Não vai voltar segunda, não vai voltar dia 30. Isso vai voltar lá para o meio de abril. E olhe lá, porque o mês de abril, eu tenho ouvido... Eu até vou parar de ver um pouco de noticiário de coronavírus, porque eu estou com a cabeça cheia. É aqui na Band, é na TV Globo, é na TV Record, é na TV... Em tudo quanto é lugar, só se fala disso. Nas rádios só se fala disso. E às vezes tem informações conflitantes. Né? As informações são de que a curva vai subir até meados de maio. Até meados de maio. A curva de infecção da população. Essa é a expectativa real, gente. Pode mudar? Pode. É isso que está dizendo. Está todo mundo dizendo. Não tem vacina. Se ficar infectado, não tem vacina, não tem remédio. Não tem nada, tem que esperar e rezar para não morrer. Para não ser uma infecção gravíssima. Então, muita calma com relação à expectativa de voltar ao futebol, porque não é a mais simples